O conceito Jovem Ponte, a palavra ponte, a gente nem sonhava com esse termo antes de... Então, foi uma forma de a gente sintetizar esse perfil, né? Quando a gente está trabalhando com pesquisa, sociologia, a gente sempre busca caracterizar esse tipo, essa figura que nos ajuda a entender um pouco né, o que está acontecendo. Então, obviamente que é um termo conceitual que resume e, ao mesmo tempo, busca generalizar, na verdade, uma diversidade de jovens, né? Então, não existe uma linha de jovens ponte única, né? Cada jovem ponte é um jovem ponte completamente diferente do outro. O termo ponte veio dessa capacidade que eles têm de ser ponte entre diferentes grupos. Então, o jovem ponte é um jovem que ele transita muito mais em diferentes grupos do que a média das pessoas. Então, a média de um jovem, ele vai ter seus 3, 4 grupos onde ele se relaciona. O grupo na escola ou na universidade onde ele estuda, o grupo da família, talvez o grupo do futebol, talvez um outro grupo de alguma atividade que ele realize. E o Jovem Ponte, ele está metido em muito mais coisa, né? Então, ele está participando de muitos outros grupos e fazendo a ponte entre esses grupos. Então, foi daí que nasceu esse termo. Então, participa de projetos, né? Projeto é uma coisa muito importante para esse jovem, participar de projetos. Então, se alguém fala em vamos criar um projeto, ele já está lá e aí assim ele vai pipocando de projeto em projeto. Alguns ganham mais importância e viram alguma coisa maior até na vida dele, outros gostam de trabalhar com múltiplos projetos. Então, é assim que eles funcionam. O Sonho Brasileiro foi uma pesquisa que a gente resolveu fazer porque a gente percebeu o quanto o jovem hoje está vivendo de um jeito, está pensando e está agindo de um jeito diferente. E existe um jovem em particular, um perfil de jovem que a gente se aprofundou, que foi onde a gente foi buscar respostas sobre a relação do jovem da geração com o Brasil, que a gente denominou de Jovem Ponte. Então, o Jovem Ponte é muito importante para a gente entender o movimento que a gente está passando, porque ele representa um comportamento muito emergente, mesmo dentro do universo jovem. Então, nós encontramos 8% desses jovens que nós chamamos de Jovem Ponte, que estão fazendo já, estão agindo em prol da sociedade, que já estão fazendo alguma coisa através de projetos comunitários, através de projetos independentes, projetos pessoais, projetos ligados a ONGs, projetos ligados à igreja, mas que estão buscando fazer alguma coisa que já envolve o coletivo. Então, essa, na verdade, é o grande diferenciador do Jovem Ponte do restante dos jovens. Então, 8% do jovem brasileiro, de 18 a 24 anos, está já fazendo alguma coisa pela comunidade, pela sociedade. E o mais interessante de observar é o quanto esse jovem age de um jeito diferente que outros jovens transformadores já agiram no passado. Uma questão uma questão recorrente quando a gente apresenta essa pesquisa é que as pessoas perguntam, né? Já existiram jovens transformadores em outras décadas. E com certeza, né? Talvez a gente tivesse uma pesquisa parecida com o Sonho Brasileiro, que tivesse sido feita na década de 70, ou mesmo na década de 90, talvez a gente fosse descobrir que são os mesmos 8% de jovens que estão querendo mudar a sociedade, que estão querendo transformar. Mas o que a gente vê hoje é que o Jovem Ponte de hoje, esse jovem transformador, ele é guiado por mentalidades e por comportamentos que fazem sentido nos dias de hoje e que existem da forma como eles são por causa da configuração do mundo hoje. Então, um mundo mais aberto, um mundo já não bipolarizado, como já foi, um mundo onde o diálogo é uma ferramenta muito importante, um mundo muito mais conectado, né, na internet e, consequentemente, fora dela. Então, o conceito de Jovem Ponte define um tipo de jovem agindo pela sociedade, com características muito fortes de vivência e colaboração em rede. Então, é um jovem que acredita naquilo que ele está fazendo e dissemina isso em diferentes redes. E a gente chama de ponte justamente porque ele faz a ponte entre diferentes universos. Então, um jovem que está participando de algum projeto político
ou um jovem que está participando por algum projeto pelo vegetarianismo, como a gente encontrou diversos tipos de ações, ele não carrega essa bandeira única, ele não tem uma única causa e aquela é a causa pela qual ele luta, como já foi com o Transformador, talvez na década de 70. Inclusive, a própria palavra luta não combina com esse jovem, né? Ele não luta, ele age, né? Ele pensa e ele age, ele sonha e ele age. Então, o Jovem Ponte, ele representa muito essa questão do sonho possível que a gente fala na pesquisa, né? Representa muito a forma como o jovem sonha já buscando realizar e não sonha um sonho utópico e distante, mas ele sonha com a mão na massa já. E essa característica que ele tem de transitar em diferentes universos e diferentes grupos pela facilidade com que essas relações acontecem hoje no mundo, fazem com que ele absorva novos aprendizados em cada um desses grupos. Ele traz e eles mesmos vão se transformando em pessoas também muito únicas, que vão combinando esses diferentes aprendizados, essas diferentes ações e vão criando novas, né? Então, um jovem que organizou um evento para falar sobre a cidade, daqui a um mês ele pode estar participando de um evento que tem um cunho mais político e daqui mais um mês ele está participando de um evento que é pela criatividade nas ruas. E assim eles vão transitando, vão conhecendo novos jovens, vão conhecendo novas pessoas, vai se formando uma rede forte em torno dele. Ele vai trazendo pessoas para esses movimentos e como ele não tem essa questão de ter uma bandeira muito única, ele não é um jovem chato que vai querer convencer os outros. Não, vem cá, deixa de comer carne comigo. Ou, não, todo mundo tem que andar de bicicleta e quem não anda de bicicleta não é legal. Ele não tem essa postura. Então, ele tem uma postura muito mais de diálogo, de integração, de combinar esses diferentes universos, porque ele sabe, ele tem essa visão intuitivamente, claro, mas ele entende que as coisas não são lineares, né? Que é do ponto A até o ponto B. Ele entende a complexidade das redes e da forma como as coisas precisam ser solucionadas hoje e é assim que ele vai agindo. Então, eu acho muito interessante quando a gente conversa com esses jovens, o quanto eles estão partindo de lógicas que eles mesmos criam, né? Porque não tem hoje ninguém que ensina alguém a criar um movimento de ativismo político. Então, eles próprios têm que inventar isso. Eles são bastante politizados, né? O Jovem Ponte, ele entende que ele tem um papel político no mundo. Então, por mais que exista ainda uma rejeição com o termo política, porque ela reflete a política velha, a política corrupta, a política que eles falam que é a política lá de Brasília, que é a política que não me representa. Então, existe ainda uma certa rejeição com esse termo. Por outro lado, eles acreditam muito na ação cotidiana como ato político, como ato de transformação, como ato de propor um novo pensamento. E então, tudo que eles fazem tem um pouco esse viés de querer politicamente transformar a sociedade. Acho que, além disso tudo, é interessante a maneira como eles contagiam as outras pessoas a partir do exemplo, né? Então, essa é a forma com que eles trazem pessoas para esses novos movimentos. Então, entendendo que ele é que o Jovem Ponte é um comportamento fora da curva, por mais que sejam 8%, é uma quantidade bem menor do que os outros, né, 92% que não são os Jovens Ponte. Então, eles são um comportamento emergente, diferente, mas a forma como, a facilidade com que eles trazem pessoas para esses movimentos é muito grande. Porque o próprio mundo se organiza de uma forma mais aberta e mais conectada em rede, assim como eles têm essa postura mais amigável de trazer pessoas sem levantar umas bandeiras fortes, né, por esse ativismo. Então, são jovens extremamente ativistas, estão se propondo a fazer alguma coisa, estão querendo fazer com que esses movimentos reverberem e repercutam, mas ao mesmo tempo com todo esse jeito mais fluido de trazer as pessoas, né, os outros 92%.